Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisângela, vamos seguir com mais uma aula, uma videoaula, né? Ainda estamos na apostila do segundo bimestre, hoje vamos iniciar, né, o quarto capítulo, então eu peço que vocês abram a apostila na página 17, né? E façam a leitura junto comigo, lembrando sempre vocês que essas aulas são para os meus sétimos anos e para os sétimos anos da professora Aline. Então, nesse quarto capítulo, nós temos o tema quando o objeto se torna arte. Aí vocês observam duas imagens, né? Então, são dois objetos diferentes que se tornaram arte, né? Que vão ser utilizados para se tornarem arte. O primeiro objeto aí, ele se encontra até em um museu, né? Ele está no Museu de Arte Moderna de São Francisco, né? Na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, como, né? Que esses objetos tornam-se arte? O segundo, né? Que são as garrafinhas de Coca-Cola. Então, são inserções em círculos ideológicos, projeto Coca-Cola, decalque com tinta branca vitrificada. Então, vocês percebem, né? Que além, né, do logotipo aqui da Coca-Cola, vocês têm essas letras, né? Então, foi aí um decalque, né, colocado sobre as garrafas, tornando-as um objeto de arte. Então, nesse capítulo, né, nós vamos estar estudando esse tema. Então, a compreensão do objeto como arte é relativamente atual, considerando que as discussões acerca dessa forma de arte surgiram na primeira metade do século XX. Neste capítulo, trataremos especificamente do teatro de objetos, no qual os objetos são deslocados de sua função ordinária e postos em situação de representação, o que acontece não apenas no teatro, mas também no cinema e na fotografia, né? Então, esses objetos, eles não são apenas, né, só na arte visual, eles são usados no teatro, são usados no cinema, né, em várias situações. Então, vocês têm aí, então, as imagens, continuem aí seguindo comigo a leitura. Os objetos do nosso cotidiano são identificados pela função a que se destinam. Porém, na arte, esses mesmos objetos podem adquirir novas configurações e apresentar a mesma importância que tem a pintura, o desenho, a escultura, o teatro, a dança e a música, expressões artísticas já consagradas. Essa retirada dos objetos de suas funções naturais iniciou-se no século XX e perdura até os dias atuais. Então, foi aquilo que eu disse para vocês, né? Não é só o teatro, a escultura, a música, que são arte. Esses objetos também se tornaram arte, mas é uma coisa mais atual, né? Então, da metade do século XX para frente. Então, vocês têm aí o espaço de diálogo, então já expliquei para vocês que nós não estaremos mais pedindo que vocês respondam, porque o espaço de diálogo seria um momento em sala de aula em que nós íamos, né, conversar sobre esse assunto. Então, aqui hoje ele pergunta assim: você se lembra de ter brincado de transformar objetos em escudos ou naves espaciais, tecidos em cabanas ou capas e gravetos em varinhas mágicas? Né? Então, o exercício pediria que a gente conversasse sobre isso, né? Que criança já não usou um objeto para representar outra coisa, outra função, né? Todo mundo já fez isso com certeza, né? Mesma coisa mais simples que é pegar, né, os tecidos, as cobertas e montar as cabaninhas, né? Então, todo mundo já utilizou o objeto com uma outra função. Seguindo aí agora, vocês vão ler comigo na página 18. Primeiro, eu quero apresentar para vocês os objetivos deste capítulo, né? Então, o que nós pretendemos alcançar com vocês? Que conhecimento, né? Então, primeiramente, conhecer e analisar o uso de objetos em diferentes linguagens artísticas. Analisar situações em que o objeto adquire status de obra de arte. Desenvolver processos criativos utilizando objetos de uso cotidiano. Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros que fazem uso de objetos em seus espetáculos. Então, esses são os nossos objetivos.
os objetos entram em cena. Os objetos em nosso cotidiano geralmente são considerados por sua função e utilidade. No entanto, quando tratamos de arte, esses mesmos objetos podem ser vistos com variados significados, ou seja, podemos atribuir a eles funções que fogem totalmente daquilo para que foram criados. Certamente você conhece um regador de plantas e sabe qual é sua função. Esse mesmo regador pode ganhar forma e expressão como um ator que o manipula em suas ações. Assim, o regador não precisa mais cumprir seu papel de molhar as plantas e pode ser um elefante, uma casa com chaminé e outras coisas mais que o ator queira. Observe as imagens e verifique algumas possibilidades que a companhia Trucks encontrou para transformar objetos em personagens. Então, a companhia Trucks, né, é essa daqui, que vocês observam aí. Vou levantar um pouquinho mais. Isso é coisa de criança, companhia Trucks 2018. Então, vocês observam que eles estão usando, né, utilizando sapatos, né, como personagens aí. Eles estão criando alguma coisa, né, utilizando os sapatos. Na sequência, a companhia de teatro de bonecos Truques, ou companhia Truques, é brasileira e existe desde 1990. Tem como característica a pesquisa cênica que desenvolve com uma técnica de animação própria. Essa técnica, utilizada para manipular e animar os bonecos, é inspirada na arte japonesa, conhecida como bunraku, em que 3 atores manipulam e animam o mesmo objeto, boneco, simultaneamente reproduzindo movimentos humanos. Aí vocês têm a imagem, né, dessa companhia japonesa. Então, o bunraku, peça de marionetes desenvolvida ao longo de 12 séculos como um entretenimento popular japonês. E aí vocês têm a imagem de um espetáculo de bunraku em Kyoto, no Japão, 2013. Então, são 2 companhias, né? A companhia Truques, inspirada nessa companhia japonesa, utiliza esses objetos, né, para criar aí uma história, né, uma arte. Agora, na página 19, vocês têm a atividade que vocês terão que realizar para essa semana, que está lá no link. Então, eu vou estar lendo para vocês do modo que nós colocamos lá, ok? Então, página 19, pesquisa. Amplie seu repertório de conhecimentos sobre o teatro de objeto, realizando uma pesquisa na internet sobre companhias de teatro, tanto brasileiras quanto estrangeiras, que explorem o objeto como personagem da cena. Registre tudo o que você observar, desde o nome da companhia e um pequeno resumo sobre um espetáculo até os objetos escolhidos e a forma de manipulação adotada pelos bonequeiros. Então, o que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, pesquisando as companhias brasileiras e estrangeiras que utilizam objetos como personagem da cena. Então, coloquem lá, no Brasil nós temos as companhias tal. No mundo todo temos várias companhias, inclusive a companhia tal. Aí vocês escolham uma e aí relate sobre elas, tá? Toda a informação que vocês conseguiram aí sobre ela, aí vocês coloquem na pesquisa. Então, essa é a atividade dessa semana, ok? Façam com atenção. Então, vamos na sequência aqui comigo, acompanhando a leitura. Teatro de objetos. A expressão teatro de objetos foi criada em 1980, quando os grupos franceses Vélo Théâtre e Théâtre de Cuisine e Théâtre Manarfé realizaram um encontro para identificar e denominar suas práticas artísticas. Em 1983, na França, aconteceu o primeiro Festival de Teatro de Objetos. Embora tenha uma relação com o teatro de bonecos, o teatro de objetos está diretamente ligado à transformação e à performance do próprio objeto.
Um objeto inanimado transforma-se por meio da ação e adquire vida própria, pois o ator manipulador confere a ele novos sentidos. Veja no material de apoio algumas cenas de peças de teatro de objetos. Então, eu marquei aqui para vocês, na página 3 do material de apoio, vocês encontram aí duas imagens, né, sobre esse teatro de objetos. Então, a primeira usa uma bailarina, né? Então, ela dá vida a essa bailarina. Sandra Vargas no espetáculo Bailarina, do grupo Sobrevento. E aí, vocês têm outra imagem, né? Então, essa daí é Louça Cinderela, da Companhia Gente Falante, Rio Grande do Sul, Brasil, no Festival Internacional de Teatro de Bonecos 2011. Então, percebam que eles usam louças, né? Xícaras, bem bonitas, velas, copos, né? E dão vida para esses objetos em suas apresentações. Voltando aqui para a apostila, na página 19, de olho na tecnologia. Não foi apenas o teatro que deu vida aos objetos. No cinema, esse recurso é amplamente explorado, como no curta-metragem Low, em que brinquedos esquecidos pelas crianças ganham vida e transformam-se em uma criatura muito atenciosa. Low é uma curta-metragem indicada ao Oscar em 2018, produzido pela Disney Pixar. A animação expõe o bullying a partir do ponto de vista de um menino que o pratica. A história, que se passa no parquinho de uma escola infantil, gira em torno do encontro entre o menino e a personagem que ganha vida a partir dos brinquedos esquecidos pelas crianças em uma caixa de achados e perdidos. Aí vocês têm a imagem desse curta, né? Curta-metragem Low, da Disney Pixar. Aí vocês veem a imagem. Agora vamos para a página 20. Conexões. O teatro de objetos estabelece uma relação direta entre o ser humano e o gesto. Há um elo entre quem manipula e o objeto que é manipulado, pois um depende do outro para que a cena se concretize. O texto abaixo é sobre um festival de teatro em que objetos do cotidiano comportam-se como seres vivos. Pelas mãos do ator manipulador, em um instante, o objeto personagem age como se pudesse guiar seus próprios movimentos. O espetáculo podia ser na cozinha. Panelas brilham em cena com muito bom humor. As colheres, travessas e bules também encantam o público. Um balde e uma toalha reproduzem uma cena clássica do cinema. Os atores são coadjuvantes dos objetos. Com apenas 2 sapatos em cena, é possível fazer uma exibição de tango e representar personagens diferentes. Os objetos ganham vida e voz em cerca de 100 apresentações de grupos de 8 países. O público faz fila e se surpreende com as apresentações que acontecem fora dos palcos. Em uma delas, as bailarinas feitas de tamboretes e rodas de bicicletas deslizam com seus pares num balé inusitado. Nesse tipo de teatro, a imaginação é desafiada a todo instante e as pessoas passam a enxergar de um jeito diferente os objetos que, muitas vezes, a gente nem repara no dia a dia. Então, quem escreveu esse textinho foi Beatriz Castro. Teatro de objetos desperta a imaginação do público no Recife. Ok? Agora vamos um pouquinho de Brasil. Vamos ver como isso acontece aqui no Brasil. O Grupo Sobrevento foi fundado no ano de 1986 e construiu sua pesquisa cênica explorando várias influências, como o teatro de rua, os elementos circenses, o uso de máscaras, as músicas ao vivo e também o teatro de bonecos japoneses, Bunraku. A versatilidade do grupo permite que criem diferentes relações entre o ator manipulador e os objetos em cena. Além dos objetos, o grupo utiliza bonecos fantoches, marionetes e também produz espetáculos teatrais apenas com os próprios atores. Além das apresentações pelo Brasil,
O grupo participa de vários festivais internacionais. Em sua sede na cidade de São Paulo, há uma sala de espetáculos, uma biblioteca e um espaço de confecção e estudo para marionetistas. Então, aí vocês veem, né, a atriz Sandra Vargas no espetáculo Só, do grupo Sobrevento. Então, por hoje é só. Façam a pesquisa direitinho, tá bom? Lembrando vocês que as atividades dessa semana e da semana que vem são para serem entregues no dia 24 de agosto, ok? Bons estudos para vocês, um beijão e até a próxima!